Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. Clima tá mudando, calor chegando, todo mundo querendo aí preparar o projeto verão. Só que muito mais que um projeto de aparência, isso tem que ser um projeto de saúde. E para falar sobre esse projeto Verão com Saúde, eu recebo hoje aqui a Fabiana, que é fisioterapeuta e que vai dar umas dicas para a gente. Fabiana, prazer te receber, seja bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer falar sobre saúde. Hoje em dia as pessoas querem resultados imediatos. E é aí que está o problema. A temperatura vai aumentando, o calor está chegando e todo mundo se desespera para ter um corpo bonito. A gente tem que repensar sobre isso, né? É, porque daí você passou assim, e praticamente, embora que a gente não teve um inverno muito rigoroso, mas você passou meio que uns 2, 3 meses hibernando à base de chocolate, feijoada, cobertor na frente da TV. Aí tira tudo e corre pro parque, dá uma corridinha. Acho que isso não vai ser bom, né? Isso não vai ser bom. O importante não é ter um momento de saúde durante o ano. O importante é ter saúde. E sempre. Então a gente tem que buscar desde a alimentação, controlar, a gente ter uma atividade física controlada. Hoje em dia a cidade oferece grupos de corrida, tem várias academias, tem uma praça ao ar livre, a gente consegue ter saúde de uma outra maneira e de forma equilibrada. E, Fabiana, não adianta, o pessoal assim tem uma tendência a ser sedentário, né? Embora digam que o corpo pede exercício, eu não sei, eu acho que no meu caso, então, o meu é um extraterrestre, porque pelo que a gente vê com a maioria das pessoas, o sedentarismo, a zona de conforto é o natural, é isso mesmo? É isso mesmo. Que pena. Uma coisa importante, interessante que eu vou te contar, é que por 90 dias o corpo ainda é sedentário. Fez atividade um dia, sedentário. 30 dias, sedentário. Então, depois de 90 dias que a gente consegue ter os benefícios. E, normalmente, as pessoas desistem antes disso. Então, a gente não tem aquelas substâncias prazerosas sendo liberadas. Então, a gente precisa ter um tempinho para o corpo acostumar com a atividade. E, além disso, é realmente difícil. A gente tem que ter força de vontade. Não é todo dia que eu acordo disposta. A temperatura está difícil, está seco, está quente, cada dia muda, a gente tem que ter força de vontade. E não existe saúde sem atividade física, né, de qualquer tipo? Não existe, e não existe fórmula mágica. Não existe atividade física que vai te garantir um corpo maravilhoso em pouco tempo. Não existe uma dieta que vai te garantir também um corpo escultural em pouco tempo. Tem que ter persistência. E principalmente, talvez, a motivação é que tenha que ser o grande segredo aí, né, Fabiana? Porque as pessoas estão pensando no bronzeado, no número dos shorts e do biquíni. Mas eu acho que tem que ser meio o conjunto da obra, sem querer aqui, né, entrar no mérito. Cada um faz como acha que deve, mas até por uma questão de opção mais saudável, né? Sim, exatamente. A gente tem que pensar numa opção duradoura. E para ser duradouro, tem que ser algo que a gente goste. Então, busque várias atividades. Eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação. Teste um pilates, teste uma natação, teste uma corrida no parque com os amigos. Tem várias atividades, a cidade oferece tanto estímulo, uma cidade tão bonita. Então, eu tenho dificuldade financeira, coloque um tênis, vai fazer uma caminhada no parque, vai fazer uma caminhada no quarteirão. Tem várias maneiras, busca o que gosta. Não precisa ficar restrito a este ou aquele, porque a gente vê muito que tem muita coisa da moda, né? Aí daqui a pouco está todo mundo fazendo ou uma determinada ginástica ou aquele circuito de atividades, né? E aí daqui a pouco você vê um monte de gente, aí as vítimas, né, da lesão. Aí você tem lesão em série. Como é que faz para trabalhar aqui, além do bom senso e do caldo de galinha que não faz mal para ninguém? Exatamente. Eu sempre falo com meus pacientes uma coisa importante. Capacidade, demanda. O corpo tem que ter uma capacidade para dar conta daquela demanda que quer imprimir. Então, o corpo tem que ser forte para conseguir ou correr 42 quilômetros, ou o corpo está mais fraquinho, então ele tem que começar do básico, de um alongamento, de uma reeducação postural. Então a gente tem que criar capacidade, criar músculos para conseguir ter um corpo sem lesões, porque senão a gente machuca mesmo. E as lesões se tornam graves e duradouras, difíceis de ser tratadas. E aí elas passam a ser um empecilho para a atividade física? Sim.
E a gente vê muitos casos de pessoas que eram extremamente atléticas e que têm uma lesão gravíssima, às vezes por ou muito desgaste, ou muito treinamento, ou erro até na alimentação e não consegue retornar. Então, às vezes ela engorda, vai tendo outras compensações, uma dor aqui, aí vai aparecendo uma dor compensatória ali. Então, realmente é importante o equilíbrio. E a gente, né, na entrevista anterior, você estava acompanhando aqui do estúdio, a gente estava falando aí sobre o Dia do Idoso, sobre o envelhecimento da população. A atividade física, o corpo, a gente vai tendo uma perda natural, dá para compensar isso, Fabiana? Dá para compensar, sim. Realmente, de forma fisiológica, o corpo vai envelhecendo e perdendo massa muscular, vai perdendo água, vai perdendo elasticidade, a postura vai piorando. Então, a gente precisa sempre ir balanceando essas questões. Então, fortalecendo, melhorando a postura, reeducando a postura dia a dia nas atividades diárias do dia a dia. Tomar cuidado com essas questões, porque o envelhecer vai chegar, e isso vai chegar para todo mundo, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Então, tomar cuidado com atividades mínimas, essa é a dica, é a mais importante. Então, tem como você prevenir, quer dizer, aqueles macetes de você não curvar a coluna, não erguer peso, não se dobrar e tal, isso ajuda? Ajuda muito. Hoje em dia, eu recebo pacientes que são donas de casa e falam que fazem muita atividade em casa, mas que são as que mais têm dor. Então, a atividade de casa é uma atividade muito pesada, com posturas ruins, a gente não consegue pegar num cabo de uma vassoura elegante. Não tem jeito. Não tem jeito. E isso prejudica muito. E com o envelhecer, isso vai prejudicando cada vez mais. E nesse sentido, para quem é pior a condição? Para os homens, para as mulheres ou tanto faz? Tanto faz. Na verdade, as mulheres sofrem um pouco mais, porque as mulheres têm decréscimo dos hormônios, as mulheres sofrem de outras doenças que o mundo masculino não tem, mas isso ataca os dois gêneros. Então, quer dizer, não tem jeito, é atuar na prevenção mesmo. Exatamente, na prevenção e numa educação, uma educação infantil, uma educação nas escolas, uma educação dos adolescentes, a importância do equilíbrio da alimentação e da atividade física. E a questão da postura, Fabiana, nós estamos criando aí uma geração potencialmente problemática de lesões de uso de celulares, de andar assim nas ruas, nós estamos criando aí uma geração epidêmica? Completamente problemática. Não só em relação à coluna, porque a cabeça se curva para frente, a gente tem vários problemas de hérnia, protusão discal, várias doenças que podem ter várias complicações e complicações duradouras, mas complicações até nos dedos das mãos. Tem adolescentes gerando LER, por lesão repetitiva, por mexer por muito tempo no teclado, por teclar no computador, por mexer no joystick, exatamente. Então, tem lesões que a gente jamais imaginaria e que a gente está tendo, principalmente no público jovem. E aí o público jovem é mais problemático, né? Porque ele vai consolidar essa má postura. Sim, é mais problemático e às vezes um pouco mais preguiçoso também. Então, com essa facilidade do mundo, da internet, da rapidez, eles se tornam um pouco mais sedentários. Eles preferem não fazer atividade física na escola, não fazem educação física. Então, preferem, às vezes, se dedicar ao estudo e a esse mundo de internet mesmo. E aí, sem equilíbrio, as coisas não vão, né? Não funcionam. E aí, como ele será um idoso, né? Como que vai ser a vida dele? Como que vai ser o envelhecer dele? Provavelmente com muitas lesões, muitos problemas. E aí nós temos o pessoal num uso indiscriminado de anti-inflamatórios orais e pomadas e etc. Isso pode mascarar problemas mais sérios, né? Sim, as pessoas buscam informação na internet e às vezes as informações não são muito claras ou não são para aquele quadro e acabam abusando dos medicamentos, acabam tendo outros problemas e não corrigindo o problema inicial. Esse é o maior questão, o maior problema. E as pessoas também, a gente vê com muita dúvida no dia a dia, né? Ou mesmo o atleta de final de semana, o que dá aquele mau jeito e tal. O que é o inimigo maior da dor muscular, Fabiana? O frio ou o calor? O tratamento melhor é com o frio ou com o calor? Vento encanado faz mal mesmo?
Então, a gente tem algumas questões que levam a dizer que isso pode ser real. Então, a gente tomar um vento, tá muito quentinho, sai do banho, então tomar um vento ali encanado, realmente a gente pode ter problema. Mas, às vezes não, às vezes é só um exagero. Isso também faz parte da imunidade. Ter um friozinho, o corpo se organizar em se esquentar, e a mesma coisa em relação ao calor. O corpo tem que se organizar em se esfriar, ele vai suar mais, a hidratação é importante, tanto no frio quanto no calor. Então, na verdade, esse equilíbrio a gente tem que tomar cuidado com ambientes fechados, porque senão a gente pode ter vírus e bactéria, mas a gente não pode tomar isso como 100% verdade, é só uma cautela. Também, e nem como desculpa, assim, né? Porque, né, então não posso porque vou pegar vento, vou pegar e tal. E quando a pessoa está com uma dor ali, algum mau jeito, a gente sempre vê que há muita controvérsia. Põe compressa quente, põe compressa fria. As duas são boas, nenhuma das duas, tem contraindicações, como é que é? Tem contraindicações realmente verdadeiras. Esse assunto é algo bem profundo e interessante. Em contusões, em pancadas, realmente é bom a gente colocar um gelinho. Mas em casos que às vezes está muito crônico, isso ali está perdurando durante muito tempo, às vezes se a gente coloca esse gelinho, a gente pode piorar esse processo. Porque o corpo quer levar o sangue para a região e levar as células para reconstituir o tecido. E se a gente coloca gelo, a gente diminui esse processo. A gente faz uma coisa chamada vasoconstrição. Os vasos se fecham e o sangue não chega na região para melhorar o tecido que está machucadinho. Então a gente tem que ter cautela. Se não sabe usar, não use. Nem quente e nem frio. Mesma coisa em relação ao calor. Se está muito inflamadinho e você coloca mais uma bolsa quente por cima, vai virar um vulcão, vai virar uma erupção. Então tome cuidado. Se não sabe usar, não use. Na dúvida, consulte um profissional. Exatamente. E, Fabiana, a gente tem falado muito, e eu sei que é uma das especialidades que você trabalha, eu já tive a oportunidade de fazer com você e quero voltar, que é o Pilates. O Pilates é, assim, uma verdadeira receita milagrosa para qualquer um, né? Exatamente. Criança, idoso, adolescente. É um mundo que as pessoas acham que é de exercícios suaves. São suaves, mas não são leves. De suave não tem nada, não. Mas são ótimos para a saúde, para a postura, para a flexibilidade, para a força. Tem inúmeros benefícios. Então, é uma arte que eu gosto muito. Bom, como a gente já está com o nosso tempo aqui indo embora, eu queria deixar combinado com você para daqui a algumas semanas a gente voltar e falar especialmente sobre Pilates e sobre saúde física aí com esse tipo de exercício. Podemos combinar? Combinado, ótimo. E quem quiser alguma dica, quem quiser, você está atendendo no Estúdio Life Pilates? Isso, na Balduino Tax 777, dentro da Academia Life Center Fitness. Tá joia, e depois a gente deixa aqui Facebook, endereço e tal para o pessoal procurar. E eu te agradeço, tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal a começar essa Operação Verão com mais bom senso. Exatamente, mais consciência e saúde sempre. Obrigada. Eu que agradeço. E no próximo bloco, é bom você ficar atento com essas dicas, porque no próximo bloco eu vou falar de uma verdadeira tentação que pode atrapalhar o Projeto Verão. Festival das Tortas de Carambeí. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Through the night, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna